Cuidado nas escolhas. Tem caminhos para a vida e tem para a destruição. Parte 25, dia 13/8/2024. E nenhuma dessas expectativas de resposta, nem eles vão de um ato de vileza para outro. E a decepção ainda renovada. Suas concupiscências anseiam por eles novamente. E eles procuram novamente satisfazê-los. Assim sua vida é gasta, até que seu caminho chega ao fim. E no final eles caem na destruição. Este é o caminho para lá. Em segundo lugar, eles vão lá em todas as aventuras, precipitadamente e descuidadamente, sem considerar. Grande é o perigo desse caminho, pois a destruição está no fim dela. Eles são informados de seu perigo. A consciência lhes diz isso. Eles são avisados disso pela palavra. A providência põe diante deles muitos exemplos assustadores, um sendo feito exemplo para o outro, mas todos em vão. Suas mentes vãs e desejos corruptos os apressam. Fixam os olhos na isca que agrada, mas não reparam no anzol destruidor, e assim eles vão em todas as aventuras, qualquer que seja o problema. Em terceiro lugar, são muitos os que assim entram pela porta larga, pelo caminho largo, por mais destrutivo que seja. Há uma multidão de filhos dos homens nele. Quem quer que se importe com isso? Eles não precisam temer a falta de companhia de companheiros de viagem. Eles são muitos. Absolutamente. Nunca falta na via larga um número de viajantes para encorajar uns aos outros. Há uma multidão para fazer o mal. Lá estão eles de todas as classes e qualidades, grandes e pequenos, de todas as profissões, idades e sexos. 2. Comparativamente, em comparação com os do caminho estreito. Assim diz o texto. Há tanta diferença entre os dois partidos, que os homens e mulheres de maneira ampla fazem os muitos, os outros apenas alguns. Se o caminho amplo da liberdade pecaminosa e o caminho estreito da religião e piedade fossem votados no mundo, o primeiro sem dúvida o levaria. Aqueles para ele sendo tão superiores em números ao dos outros. Em quarto lugar, a amplitude do portão e a amplitude do caminho influenciam isso. A afabilidade disso para as mentes corruptas dos homens convida poderosamente a entrar, e sendo entrado e vindo, impede que eles voltem e os avisa para continuar. É uma influência poderosa que a destruição no final do caminho não consegue equilibrar. 2. Confirmaremos esta triste verdade, que a multidão do mundo entra pela porta larga no caminho largo. Isso pode aparecer de testemunho da Escritura, que é o testemunho do próprio Deus, que não pode enganar nem ser enganado. À luz das Escrituras, o tempo todo descobre que a multidão do mundo está no caminho largo. Isto faz de várias maneiras e particularmente. 1. Testemunhando a corrupção universal da natureza humana. Salmo 14, 2, 3. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que entendesse e buscasse a Deus. Todos eles se foram, tornaram-se completamente imundos. Não há quem faça o bem, nenhum. Se você acha que isso era apenas para aqueles nos dias do salmista, você pode ser curado desse erro pela aplicação do apóstolo a todo o mundo. Todos se extraviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Agora sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, que toda boca pode ser interrompida,
e todo mundo pode se tornar culpado diante de Deus. Isto diz que é natural ao homem se dirigir ao caminho largo, embora não primitivamente natural por Eclesiastes 7:29. Deus fez o homem reto, ainda secundariamente e acidentalmente, como nossa natureza foi corrompida em Adão. João 3,6. O que é nascido da carne é carne. Jó 14,4. Quem do imundo tirará o puro? Nenhum. De modo que este é o primeiro caminho que todos os homens vão e no qual eles permanecem até serem transformados pela graça. 2. Testemunhar a depravação geral da vida dos homens? Quão forte é esse testemunho? 1 João 5,19. O mundo inteiro jaz no mal. Os piedosos são um número tão pequeno no mundo que o nome do mundo é deixado para a parte corrupta. E eles são tão corruptos que se diz que mentem em maldade. O desvio no caminho largo começa muito cedo. Salmo 58,3. Os ímpios são alienados desde o ventre. Eles se extraviam assim que nascem, falando mentiras. E os eleitos de Deus estão uma vez engajados nisso, assim como outros. Isaías 53,6. Todos nós gostamos de ovelhas se extraviaram, e continue até retornar a Jesus Cristo. 1 Pedro 2,25. Porque vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor e bispo de suas almas. Mas ainda assim a multidão se desvia. Filipenses 2,21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. 3. O apelo constante à multidão para que se arrependa e se converta. Essa chamada supõe que eles estejam completamente errados e fora do caminho. Mateus 9,13. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Foi o som que os profetas e apóstolos fizeram no mundo, cada um em seu tempo, onde executaram a comissão. Assim a casa de Israel é declarada. Ezequiel 33,11. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Morrereis, ó casa de Israel. Assim diz o apóstolo, Atos 17,30. E os tempos dessa ignorância Deus piscou, mas agora ordena que todos os homens e mulheres em todos os lugares se arrependam. E em todas as épocas, as necessidades desse chamado arrependimento continuam, havendo poucos que o atendem. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.